Olá, pessoal! O objetivo desse tutorial é passar algumas orientações na construção dos PPTs, dos nossos slides para as videoaulas. Bom, a principal ideia é não transformar os slides numa lousa tradicional estática. Por exemplo, aqui eu montei 3 pequenos slides, onde eu vou falar de força elétrica e campo elétrico. Ao invés de eu apresentar este slide desta maneira, de maneira estática, como se fosse praticamente uma lousa, o interessante é animarmos esses slides, ou seja, colocarmos as imagens e os textos entrando gradativamente de acordo com a nossa fala e com alguns efeitos especiais, para deixar a aula mais divertida, mais encantadora para o aluno. Vou mostrar como fazer isso no PowerPoint, se você não souber. Bom, meu primeiro slide, então aqui ele tem uma imagem, como foi passado no slide mestre, a parte da física que eu estou trabalhando e o conteúdo e o meu nome. Eu posso animar colocando da seguinte maneira. Eu clico aqui no nosso PowerPoint em animações. Ao clicar em animações, eu vou selecionar primeiro o que eu quero que apareça na tela. Eu quero que num primeiro momento apareça esta imagem na tela. Cliquei selecionando e eu venho aqui nas opções de animações e posso escolher como eu quero. Eu vou escolher aqui que eu quero que entre de uma maneira como um volante. Olha só. Você pode escolher a animação que você quiser, que você achar mais interessante para a sua aula e também o que for compatível com o seu, com a versão do seu PowerPoint. Escolhi então aqui, no caso, entrar primeiro a imagem, depois eu quero que entre a palavra eletrostática. Aí eu quero que entre uma animação no estilo surgir. Depois eu vou sincronizar com a minha fala, querendo que entre em força elétrica e campo elétrico. Depois eu quero que apareça na tela Thiago Postal. Olha só a diferença. Quando está no modo apresentação, a tela apareceu em branco. E daí você vai sincronizando a entrada desses objetos com a sua fala. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de força e campo elétrico, que são campos da eletrostática. Só um exemplo para vocês verem. Fica mais dinâmica a aula e não tão estática. Então você vai organizando as entradas dos objetos conforme a sua fala. Quando há textos e fórmulas também, pessoal, vamos evitar de fazer aqueles slides tão cheios de informações, porque a principal ideia é nós ensinarmos o aluno e não transformarmos os nossos slides em apostilas ou naquela lousa tradicional. Então, por exemplo, esse é um slide bem tradicional, embora eu brinquei com as cores aqui. Mas eu também posso orientar o que eu quero que apareça primeiro. Primeiro eu quero que apareça o título. Vou colocar aqui surgir. Depois eu vou falar de atração entre as cargas. Então vou escolher a imagem atração. E aqui dentro de animações, de novo, surgir. Aí eu quero que entre o texto. Não precisa estar na caixa, eu só seleciono o texto que eu quero que apareça na sequência dessa imagem. Atração de cargas e sinais opostos. Pronto. Agora eu vou falar da repulsão. Eu quero que entre as imagens de baixo. Eu quero que entre as duas imagens de baixo. Então, vou selecionar a do meio e a de baixo, pressionando o Ctrl e clicando nelas, porque eu quero que as duas apareçam de uma vez. E, de novo, animações surgir. Na sequência, eu quero que apareça o texto, repulsão. Selecionei, de novo, animações surgir. Bom, aqui tem um link que eu vou usar um simulador na aula. Eu quero que ele surja por último. Acabei de orientar. Vamos dar uma olhada como ficaria. Então, no modo apresentação. De novo, olha só, a tela aparece em branco. Novamente, não passa aquela imagem de uma lousa tradicional. E daí você vai entrando. Força elétrica. Eu coloco para surgir.
Ah, cargas e sinais opostos se atraem. Aí eu coloco a imagem. Aí eu coloco o texto para reforçar. Aí eu vou falar cargas de mesmo sinal se repelem. Aí coloco a imagem. Depois coloco o texto para reforçar. Vou usar um simulador, vou colocar outra frase. Coloco, no caso, o link que eu vou acessar. Ou seja, eu vou orientando as entradas dos objetos conforme a minha fala. Esta é a sugestão para vocês, tanto para texto quanto para fórmulas. Um terceiro slide aqui, por exemplo, eu também vou falar de força elétrica, e isso eu posso construir. Então, vou colocar força elétrica para entrar primeiro, depois o subtítulo, sistema de mais cargas, depois a fórmula e o outro título, subtítulo. E daí eu vou colocar algumas imagens para que apareçam. Ah, eu quero que apareça primeiro a carga verde, que é a carga de prova. Então, selecionei ela primeiro e cliquei em animação surgir. Depois eu quero que apareça a carga geradora 1. Selecionei ela, surgir. Agora eu quero que mostre a força que vai aparecer entre elas. Ah, é a força F1. Coloco surgir nela. Agora eu quero que apareça a carga geradora 2. Seleciono, coloco a animação na sequência dela. Agora eu quero que apareça a força de interação entre a carga 2 e a carga de prova. Seleciono ela, surgir. Agora eu quero que entre a força resultante. E assim eu fui orientando de acordo com a minha fala. Quando eu coloco de novo no modo apresentação, a tela aparece em branco. E daí eu vou sincronizando a minha fala. Força elétrica, sistemas de mais de duas cargas, as forças no mesmo sentido soma. Por quê? Daí eu falo, carga de prova, ao interagir com uma carga geradora. Ambas são positivas. Surge uma força de repulsão, que vai empurrar a carga de prova 1 para a direita. Agora eu coloco uma segunda carga geradora, negativa. As cargas são de sinais opostos, vai acontecer então uma atração. Portanto, como as duas cargas estão gerando forças sobre a carga de prova e as forças estão no mesmo sentido, a resultante é a soma das duas. Ou seja, eu vou sincronizando a minha fala com o aparecimento dos objetos na tela. Quando eu falo objetos, pode ser uma imagem, um texto, uma fórmula, o que você estiver utilizando na sua apresentação. Ok? Essa é a dica de hoje. Até a próxima.